Bom, olá, estamos aqui para falar um pouco mais sobre Copa do Mundo, o terceiro e quarto dia, principalmente sobre o jogo do Brasil, mas também falar um pouco sobre outros jogos. Mas, bom, primeiramente, olá, meu nome é Nicolas, mas podem chamar de Salfute. E bom, a Copa do Mundo continuamos tendo vários bons jogos. Dentre eles tivemos o 7-1 da Alemanha para cima de Curaçao, que, bom, já sabíamos que seria uma goleada, era óbvio. É porque a diferença entre a Alemanha e Curaçao é grande, mas ainda tivemos um gol de Curaçao, ainda tivemos um gol histórico de uma seleção estreante em Copas do Mundo, uma seleção menor do que a cidade de São Paulo, que mesmo assim conseguiu fazer um gol na toda poderosa Alemanha. Então, apesar da goleada, foi sim um jogo histórico para Curaçao. E bom, também tivemos um ótimo Holanda e Japão, um jogo que no primeiro tempo não correspondeu às expectativas, pois talvez nessa primeira fase seja top 5 jogos com mais expectativa, porque Japão e Holanda são times bons, que tínhamos expectativa para um bom jogo, mas no primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo de poucas chances, já o segundo foi completamente contrário. Tivemos 4 gols, 2 holandeses e 2 gols japoneses, e realmente muita entrega dos dois lados. Holanda em boa parte do tempo, mas o Japão, quando esteve atrás do placar, soube buscar, soube pressionar, soube para cima e conseguiu descolar o empate. Um jogo que realmente teve muito entretenimento, um ótimo segundo tempo, talvez o melhor tempo da Copa até aqui, e acabou que o saldo do jogo foi muito positivo para quem assistiu. Mas bom, obviamente falando sobre o principal jogo, o jogo do Brasil contra Marrocos. Um jogo que não foi bom, o resultado não foi positivo para o Brasil, mas principalmente a atuação. A atuação brasileira foi preocupante porque o Brasil ele sofreu muito contra Marrocos, mas era algo de certa forma esperado. Marrocos é um time organizado, o Brasil nem tanto, e Marrocos é um bom time que realmente pratica um bom futebol. Mas o preocupante mesmo foi o futebol apresentado. O Brasil conseguiu fazer um gol, mas não foi um gol criado, foi um gol achado, uma jogada individual do Vinícius Júnior que tirou o Brasil do buraco. Bom, o Brasil nesse momento está numa situação preocupante, porque o Brasil não troca passes bem, não pressiona bem, não defende bem. O que exatamente o Brasil faz? O que exatamente é essa seleção brasileira de Carlo Ancelotti? Não sabemos. E temos que torcer para que nos próximos jogos melhore, porque esse primeiro jogo não deu uma boa impressão, muito além do resultado que 1-1 contra Marrocos, com o Brasil tão desorganizado, não é um resultado tão ruim, mas a atuação foi muito fraca. Principalmente no primeiro tempo, o Brasil esteve tenso, o Brasil esteve praticamente sobrevivendo em campo, até que o Vini foi lá e tirou o Brasil do buraco. Mas a atuação não foi nada animadora. A atuação brasileira realmente deixou muito mais dúvidas, muito mais preocupações do que soluções. Esperamos que isso possa ser resolvido com os próximos jogos, porque Copa do Mundo é um tiro curto. Se o time encaixar no segundo jogo, pode ser que daqui para frente seja outra coisa completamente diferente. Vamos lembrar que a Argentina perdeu o primeiro jogo contra a Arábia Saudita em 2022 e acabou fazendo a corrida para acabar sendo campeã. Então, bom, não é o fim do mundo esse jogo contra Marrocos, mas sim devemos ligar o alerta. Principalmente porque jogadores que são pilares dessa seleção, ou deveriam ser, não apresentaram um futebol bom. Rafinha segue decepcionando. Rafinha que é um jogador de alta classe mundial no momento, no mínimo top 10 mundial, mas na seleção nunca entregou o que deveria. Casemiro contra Marrocos foi um fantasma em campo, tanto que o Fabinho entra e melhora muito o time. O Fabinho entra e conserta boa parte dos problemas do Brasil no primeiro tempo. Então temos que nos preocupar com esses jogadores que eram para ser pilares da seleção entregando tão pouco. E principalmente a maior dúvida: por que o Endrick não joga? Por que o Endrick não entra em campo? É algo que começa a ser realmente muito questionável e de certa forma preocupante. Pode ser que no segundo jogo Endrick comece a titular e toda essa dúvida suma, pode ser, mas no momento a dúvida deixa de ser
O Endrick deveria ter mais oportunidades porque o Endrick não está em campo. O campo diz uma coisa, o campo está falando, está gritando, dizendo que precisa de Endrick e Carlo Ancelotti não está escutando. Esperamos que ele não venha perceber tarde demais, porque o Endrick é diferente, ele precisa jogar. Ele não vai resolver tudo sozinho. Os problemas do Brasil não vão sumir se o Endrick jogar, mas por que não tentar? Por que não tentar? Infelizmente, Carlo Ancelotti até aqui não está olhando por esse lado. Mas esperamos que dê tempo dele perceber. Porque uma nação inteira chama por um jogador. Esperamos que o Ancelotti não queira ter razão, mas que ele queira ganhar. Se ele quiser ganhar, tudo aponta que o time precisa de Endrick. Mas bom, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe e tchau.